Olá! Hoje o nosso papo é sobre a reforma tributária do Brasil. Olha, é a maior mudança no nosso sistema em décadas. A promessa é bem simples, na teoria, acabar com a complexidade. Mas a grande pergunta que fica no ar é: será que a gente está caminhando para uma verdadeira revolução ou só trocando um caos que a gente já conhece por um novo? Vamos entender isso juntos. Bom, e para começar, a pergunta mais básica de todas, né? Por que o Brasil precisa de uma reforma tributária? Afinal, para que mexer num vespeiro desses? A resposta, na verdade, é bem direta e está na própria complexidade do sistema que a gente tem hoje. Pois é, o nosso sistema tributário é conhecido há muito tempo por ser um verdadeiro labirinto. É sério. Para as empresas, tentar entender tudo isso significa gastar um tempo e um dinheiro absurdos. E no fim das contas, quem é que paga por esse labirinto todo? Somos nós, os consumidores. Para a gente conseguir entender a solução que estão propondo, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. Tem especialista que não tem medo de usar uma expressão forte. Eles chamam o sistema atual de manicômio tributário. E olha, quando a gente olha os detalhes, dá para entender direitinho por quê. Olha aí a famosa sopa de letrinhas. A gente está falando de 5 impostos principais sobre o consumo e cada um deles tem um mundo de regras próprias. Pensa só, tem os federais, que são PIS, COFINS e IPI. Aí vem o estadual, o ICMS, e o municipal, que é o ISS. Imagina para uma empresa ter que decifrar tudo isso. É um desafio enorme. E aqui está o ponto central do problema, o mais grave de todos: a cumulatividade. É o tal do imposto em cascata. Pensa assim, o imposto é cobrado lá na matéria-prima. Ok. Aí, quando essa matéria-prima vira um produto semi-acabado, vem outro imposto, só que em cima do valor que já tinha o primeiro imposto. E essa bola de neve vai crescendo até chegar no consumidor final. O resultado? Tudo fica mais caro e a nossa indústria perde competitividade. Então, para tentar resolver esse manicômio todo, a reforma vem com uma grande promessa: a criação de um imposto sobre valor agregado, o famoso IVA. A ideia principal é simplificar. Mas como é que isso vai funcionar na prática? Vamos dar uma olhada. Olha, a lógica por trás da mudança, pelo menos no papel, é bem simples. A ideia é pegar aquela sopa de letrinhas toda, aqueles 5 impostos, e transformar em apenas 2. É uma unificação que nunca se viu antes na história do Brasil. E os novos tributos já têm nome. O primeiro é a CDS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa vai ser federal e entra no lugar do PIS, da COFINS e do IPI. O segundo é o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. Esse vai juntar o ICMS dos estados com o ISS dos municípios. Esses dois juntos, CBS e IBS, formam o que a gente chama de IVA dual. Outra mudança que é gigantesca é a adoção do princípio do destino. O que é isso? Bom, hoje em dia o imposto é cobrado principalmente na origem, ou seja, onde o produto é feito. Isso acaba gerando a tal da guerra fiscal, sabe? Aquela disputa entre estados oferecendo vantagens para atrair fábricas. Com a reforma, a regra muda. O imposto passa a ser cobrado no destino, onde o produto é consumido. E isso, teoricamente, põe um fim nessa briga. E talvez o ponto mais importante de todos: o novo sistema foi desenhado para atacar de frente o problema da cumulatividade. Agora, o imposto vai ser cobrado só sobre o valor que cada etapa da produção adiciona. Aquele imposto pago na fase anterior vira um crédito. E pronto, isso acaba com o efeito cascata. O sistema fica bem mais transparente e, em tese, mais justo. Até aqui tudo parece ótimo, né? Uma verdadeira revolução positiva. Só que toda revolução tem um preço. E agora que a gente vai começar a falar sobre o custo dessa simplificação toda. E o preço tem um número. E é esse número que está no centro de todo o debate: 26,5%. Essa é a estimativa da alíquota padrão do novo IVA, somando a CBS e o IBS. É um número bem alto. E a gente precisa entender o que ele significa. E olha, esse número não é achismo, não. O próprio secretário da Reforma Tributária, o Bernadette, já confirmou. Ele disse que essa alíquota de 26,5% vai colocar o Brasil entre as maiores, se não a maior, do mundo. A justificativa do governo é que o objetivo não é arrecadar mais, mas sim manter a carga tributária que já existe hoje, só que de um jeito diferente. Mas não é só a alíquota alta que preocupa. O outro desafio gigantesco é como colocar tudo isso em prática. Porque, veja bem, essa mudança não vai acontecer do dia para a noite. Longe disso. A gente está falando de uma jornada que vai durar quase uma década. E é aqui que começa a nascer aquela ideia de um novo caos. Por quê? Porque durante vários anos, as empresas vão ter que lidar com os dois sistemas ao mesmo tempo.
O antigo, com toda aquela sopa de letrinhas, e o novo, com a CBS e o IBS. Imagina a loucura que vai ser adaptar sistemas, processos, treinar equipes. É uma mudança operacional brutal. E para ter uma ideia de como isso vai ser longo, dá uma olhada no cronograma. Tudo começa em 2026, com uma fase de teste, alíquotas bem baixinhas só para ajustar os sistemas. A primeira grande mudança vem em 2027, quando a CBS entra para valer no lugar do PIS e da COFINS. Aí, de 2029 a 2032, é o período de transição mesmo. O sistema antigo vai sumindo aos poucos enquanto o novo vai crescendo. E só lá em 2033, se tudo der certo, é que o sistema antigo morre de vez. Ok, então a gente já viu o problema, a solução que está na mesa, o custo disso tudo e a transição super complexa que vem pela frente. Chegou a hora de botar tudo na balança e resumir os prós e os contras. E aqui o dilema fica bem claro. De um lado, o lado da revolução, o que a gente tem? O fim do imposto em cascata, a simplificação de 5 impostos em 2 e mais transparência. Parece ótimo. Mas aí, do outro lado, o lado do novo caos, o que pesa? Uma das maiores alíquotas do mundo, uma transição que vai durar uma década inteira e a enorme complexidade de ter 2 sistemas funcionando ao mesmo tempo por anos. E isso nos leva à pergunta final, a que fica para a gente pensar. Será que o Brasil está apenas trocando um problema que já conhecemos de cor por uma solução cheia de incertezas? Não há dúvida de que a reforma tenta curar feridas muito antigas da nossa economia. Mas o remédio proposto, com uma dose tão alta e um catamento tão longo, também traz seus próprios riscos. A aposta é alta e só o tempo vai poder dizer se o Brasil entrou no caminho de uma revolução ou se mergulhou em um novo tipo de caos.